Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam todos bem. A paz do Senhor. Vamos meditar na palavra de Deus hoje que se encontra segundo Reis, capítulo 4. O milagre do aumento do azeite da viúva. Essa palavra é muito boa. É uma das palavras que eu gosto muito de ouvir pregação, gosto muito de ouvir sobre o que Deus pode fazer, né? Sobre provisão de Deus. Certa mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu e disse: O teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo era temente ao Senhor, e veio o credor para tomar os meus 2 filhos por servos. E Eliseu lhe disse: O que te farei eu? Me declaro que tens em casa. E ela disse: A tua serva nada tem em casa, a não ser uma botija de azeite. E ele lhe disse: Vai e pede para ti vasilhas emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Entra então sobre ti e teus filhos, fecha a porta e derrame azeite em todas aquelas vasilhas. E quando uma estiver cheia, ponha à parte. E a mulher fechou a porta sobre ela e seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela enchia as vasilhas de azeite. E quando as vasilhas estavam cheias, disse a um dos seus filhos: Traga-me ainda outras vasilhas. E o filho lhe respondeu: não há mais vasilhas. Então cessou o azeite. E veio ela logo e contou isso ao homem de Deus, o qual disse: Vai, vende o azeite, paga os teus credores, e tu e teus filhos vivam do que restar. Louvado seja Deus. Olha que bênção, né? Que bênção. Certamente essa mulher, ela tinha boa comunhão com os vizinhos. Boa comunhão com os vizinhos. Porque se ela não tivesse boa comunhão com os seus vizinhos, ninguém ia emprestar nada para ela, mesmo sabendo que ela estava na situação de viuvez. Ela não ia conseguir nada porque ela não tinha amizade com ninguém. Vamos supor que fosse assim. Por isso que é importante você ter uma amizade, não assim de ficar na casa do outro, de ficar na casa do seu vizinho. Mas bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Você ser uma pessoa simpática, uma pessoa agradável. Vocês não reparem a minha voz, porque eu fiquei muito resfriada esses dias todos, né? Mas eu estou me esforçando. Então aconteceu o seguinte: ela foi pedir orientação para o homem de Deus. Muitos não estão pedindo orientação para o homem de Deus, para o pastor, para a irmã que está sempre orando, né? Muitos estão indo pedir ajuda onde não era para pedir. Muitos estão pedindo coisas na internet, pedindo coisas no Facebook, se desabafando lá no Facebook, nas redes sociais. Entenda que quando você coloca a sua vida para todo mundo saber, você tem que aguentar depois pessoas criticando, outras julgando, outras falando: vai trabalhar, você não está doente? Vai trabalhar. Você entendeu? Então nós temos que pedir orientação de pessoas idôneas na fé, pessoas que podem nos ajudar com conselhos, né? E ela foi diretamente no servo de Deus, no homem de Deus, um profeta muito requisitado, um profeta que era um profeta daqueles top, né? Os profetas mesmo, que Deus falava mesmo, que Deus falava na boca deles e acontecia. Então, uma coisa, nós temos que ser pessoas simpáticas, pessoas que têm amizade, tipo assim, pessoas que pode
Quando precisar, se a gente precisar do o nosso vizinho vai estar pronto para nos ajudar. Foi o que aconteceu. Mas será que ela teve fé suficiente para pedir bastante vasilhas? Porque depois ela foi enchendo as vasilhas, né? Foi multiplicando-se o azeite, mas acabou-se as vasilhas. Nós não sabemos quantas vasilhas eles conseguiram emprestadas, que seria vasos de barro, né? Nós não sabemos, mas será que ela pediu 20 vasilhas, 40 vasilhas? Nós não sabemos. Mas se tivesse mais vasilhas, o azeite estaria descendo. Aleluia! O azeite estaria descendo. O azeite continuaria descendo. Aleluia! Louvado seja Deus! Mas eu acredito que foram o suficiente, porque ele disse: vai, venda, pague quem está te cobrando, pague o seu credor e viva do resto. Creio eu que essa mulher conseguiu muitas vasilhas. E o azeite naquela época era coisa muito cara, era coisa preciosa. Tanto é que ela só tinha um pouco de azeite, que ela achava que nada poderia fazer com aquilo. Mas quando Deus entra, aleluia, na nossa causa, aleluia, o que é pouco se torna muito. O que é pouquinho se torna muito na nossa vida. E daquele pouquinho que se torna muito, aleluia, acontecem milagres. Foi o que aconteceu na vida dela. E o azeite representa o Espírito Santo. Aleluia. Quantas vasilhas foram enchidas, foram cheias com azeite? Nós não sabemos, mas sabemos que desse azeite ela resolveu o problema que estava entristecendo a sua alma. Perder os filhos. Como assim? Acabou de perder o marido. Como que ela vai perder os filhos para dívidas? Não, não. Nós somos a casa de Deus. E se nós buscarmos ao Senhor, aleluia, aleluia, seremos cheios da presença do Espírito Santo, aleluia. E nós vamos transbordar, aleluia, vamos transbordar. E haverá na nossa vida dons, haverá na nossa vida coisas boas para estar passando para o nosso próximo. Esses vasos foram cheios do azeite. E quanto mais vasos haviam, mais eram cheios os vasos. Quando os vasos acabaram, acabou-se o azeite. Então é na nossa vida, não devemos nunca parar de orar, parar de buscar ao Senhor, porque precisamos ser cheios da palavra de Deus, cheios da presença de Deus, cheios da misericórdia de Deus, cheios das revelações de Deus. Meditamos na palavra
e o Senhor nos dá revelações. Olhamos para o irmão e nós conseguimos ver com os olhos espirituais, porque estamos cheios. Podemos ver o que o irmão está passando. Podemos chegar até o irmão ou a irmã, ou até mesmo alguém do nosso convívio, no nosso trabalho, no nosso lar. Podemos falar com ele. Falar, olha, Deus me mostra isso. Procede. Deus nos revela. Quanto mais nós buscamos a presença desse Deus, quanto mais nós buscamos a presença desse Deus, nós seremos cheios de azeite, azeite do céu, cheios do Espírito Santo, aleluia, para tomarmos decisões direcionadas por Ele. Essa senhora, essa mulher, essa viúva, ela foi direto ao homem de Deus. Isso indica que essa mulher tinha um contato com Deus. O marido dela tinha um contato com Deus. Ela foi direcionada a um servo de Deus. E ela teve resposta. Aleluia. Vamos nos colocar à disposição de Deus. Vamos nos colocar como vaso e seremos cheios, aleluia, cheios do azeite. E o azeite conserva, aleluia. O azeite tempera, glória a Deus. O azeite é bom para tudo do que nós sabemos hoje. O azeite, quando nós consumimos o azeite, ele traz muito benefício para a nossa saúde física. O Espírito Santo dentro de nós faz com que de dentro de nós saia água viva, saia palavras que edificam, palavras que tragam vida, conselhos certos, conselhos que são bons para aquela pessoa, direcionamentos guiados por Deus. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós nos deixamos ser usados por Deus, aleluia, do nosso interior saem águas vivas, onde as pessoas podem beber, aleluia, e não vão mais ter sede, porque a água que vai transbordar de nós é água viva, aleluia. Então, a vida dessa viúva foi resolvida através do conselho que ela foi tomar com o homem de Deus. Vá até o homem de Deus, vá até a mulher de Deus, aleluia. Não se enverede em buscar outras coisas, aleluia. Aquele irmão que está sempre orando, o seu pastor que está sempre orando, a dirigente do círculo de oração, pessoas que estão em contato com Deus, são pessoas que vão te ajudar, direcionadas por Deus. E essa mulher teve os seus filhos com ela, pagou os credores e viveu do resto. Perdão. Então, essa palavra de nós encher as vasilhas de azeite é para nós no dia de hoje.
E quando nós buscamos direcionamento na presença de Deus, nós não ficamos sem resposta. Essa mulher não ficou sem resposta. Essa mulher teve resposta do alto. Deus, Ele quer suprir tudo na nossa vida. Ele quer suprir todas as nossas necessidades. A dela era necessidade financeira, material, de ordem sentimental, porque ela ia ficar sem os filhos. Mas Deus, Ele quer resolver todas as pendências na sua parte financeira, na sua parte emocional, na sua parte conjugal, na sua saúde. Tudo o Senhor quer fazer. Aleluia! Ele morreu lá naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado diante de Deus. Jesus fez uma grande obra e nos mandou o Espírito Santo, que nos enche de azeite, oh glória, o azeite que resolve tudo, o azeite que resolve todas as causas. Eu espero que vocês possam ter entendido a mensagem e possam meditar, né? Nesse capítulo 4 aqui, que vai do 1 ao 7, que é muito bom, né? A gente meditar. E o Senhor também pode te revelar, mostrar mais coisas na palavra, nessa palavra, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, né? Pode vir alguém falar sobre essa palavra e falar coisas diferentes, mas que sirva do mesmo jeito, da mesma maneira, que sirva para edificação, fortalecimento, né, de alguém. Então eu quero deixar aqui essa palavra, agradecer a todos e que todos tenham um dia abençoado em nome de Jesus.